Um tema que nós somos bastante redundante, bastante insistente, é a questão da necessidade da maturidade espiritual. Eu sou reencarnacionista, eu sigo a doutrina, a orientação de Kardec do Espiritismo. Se nós lermos os livros dos Espíritos, que é um livro maravilhoso, nós vamos ver ali a mais profunda comunicação com a espiritualidade, que é o trabalho do médium. Porém, se cria uma fonte paralela que maquia as casas espíritas como uma central milagreira. Eu respeito a visão de todos. Nós aqui na casa temos um trabalho onde trabalhamos, oramos pelas pessoas enfermas fisicamente. Mas também nos empenhamos arduamente pela cura espiritual, porque a maior doença da humanidade é espiritual. A pior pandemia que vem assolando a humanidade não é nenhuma dessas pandemias passageiras que deixam marcas, mas a mais profunda é a pandemia da desinformação espiritual, esse flagelo terrível que estamos vivendo. A falta de maturidade espiritual é terrível em todos os segmentos e não se concentra apenas na linha espírita, aliás, uma das menores, mas em muitos segmentos religiosos. O que edifica é o conhecimento. Eu escrevi essa semana na minha página de relacionamento no Face que nós, ou Deus, não nos deu a ignorância para sermos ignorantes, mas para buscar o conhecimento. E nós estamos aqui, e a única forma de nos livrarmos da ignorância é na busca do conhecimento. É na busca das leis divinas, entender o que é a lei do retorno, essa coisa séria. O porquê estamos aqui lutando. Uma frase, uma coisa que me alerta muito e que eu procuro passar adiante, são estas duas palavrinhas não unidas, mas separadas. Por quê? Nós precisamos nos situar no porquê. O porquê ocorre isso comigo. O porquê estamos vivendo essa pandemia tão terrível. O porquê, o que está acontecendo com a Terra. Estamos num momento de transição. Claro que na hora da dor, claro que na hora que nos deparamos diante de uma enfermidade, às vezes terminal, bate um friozinho na barriga. Por mais que falamos que não temos medo da morte, na hora que chega lá, a perna treme. Só que nós conversando com qualquer pessoa que teve numa situação de morte física, que conseguiu voltar, ela volta, confessa que volta muito mais amadurecida espiritualmente. Então, muitas vezes, nós estamos lutando, correndo, nos esforçando, mas na questão equivocada. Nós precisamos de ler, nós precisamos de conhecimento. Hoje nós temos o YouTube, eu tenho falado muito, com criaturas divinas, maravilhosas, fazendo palestra. Dianete Guimarães, a Raul Teixeira, Divaldo Franco, Haroldo Dutra, enfim, uma infinidade de irmãos maravilhosos que são realmente motivados pela espiritualidade e estão ali falando justamente de amadurecimento espiritual. A coisa não muda.
Nós vamos ver desde os tempos de Jesus, em que havia um grupo que o acompanhava para ouvir suas palavras, seus ensinamentos, e outros que estavam só atrás da cura. Algo que fica bem claro para nós é a cura dos 10 leprosos, aonde 10 foram curados, 9 tomaram rumo, se foram, e apenas um voltou para agradecer. A coisa não mudou. Se com Jesus era 10 por 1, com nós é milhares por 1. Né? Então, nós chegamos num momento caótico, em que as pessoas estão desorientadas, as pessoas estão se degradando, se matando dentro das casas. Por quê? Por falta de equilíbrio espiritual. Estão se espancando, até cometendo assassinatos, estão enlouquecendo. Porque, pela falta de orientação espiritual, não somos mais aptos nem para nos manter em convívio com a família. Olha o ponto, olha o que esta pandemia veio mostrar para nós. Nós aqui nos preocupamos bastante com a questão da família. Nós temos um trabalho aqui 2 vezes por ano, que nós chamamos de Semana da Família. Até nesse mês de junho a coisa complicou, não podemos fazer, mas nós temos uma atenção inteira voltada à família, porque a família é o ponto de encontro dos espíritos que ali estão, que ali vêm para se reconhecer, para se adaptar, para evoluir. Evoluir a custo de quê? De beijos e abraços? Não, evoluir pelo preço das custas, das dificuldades. Nós esquecemos dos momentos alegres. Na alegria a gente ri e esquece. Na hora da dor gememos, choramos e aprendemos. Infelizmente, pela nossa péssima capacidade de entendimento, a coisa acontece por aí. A coisa acontece por aí. Então, vamos procurar nos aprofundar na questão da evolução espiritual. É uma opção eu querer evoluir ou querer permanecer na ignorância. É só eu viver agarrado em futilidades, viver agarrado em ventos que passam, seguir aspirando a poeira ou ficar para pisar no chão sólido. Então vamos nos unir, irmãos, em oração. Oração não é aquela coisa que ora hoje e que acabou de dizer amém e a resposta veio. Nem sempre é assim, porque o poder maior que sabe as reais necessidades que nós temos. Ah, mas eu quero um milagre. Eu já falei de algo que aconteceu comigo na minha adolescência, que um irmão meu, irmão de sangue, né? Um dos meus 5 irmãos, ele se apresentou na época com uma enfermidade, foi desenganado. E muitas pessoas oravam e diziam, ele está curado, ele vai ficar curado. E eu acreditei naquilo. E a doença não era para desencarnar, embora ele tinha 17 anos. E ele acabou desencarnando e por muito pouco, embora adolescente, por muito pouco, eu não me tornei ateu. Eu tive a um passo de me tornar um ateu. Como que todo mundo orou e disse, né? Todo mundo é força da expressão, uma multidão de pessoas oravam e diziam que ele estava curado e ele acabou desencarnando. E eu não aceitava aquilo, como que Deus permitiu. Depois de muitos anos, ao conhecer a doutrina espírita e a entender a questão toda a temática da reencarnação, que hoje eu entendo o que aconteceu com ele. Era o momento dele, era aquele ali. Então, falta de amadurecimento espiritual nos leva ao descontrole e ao desequilíbrio. Vamos buscar situações consistentes. Vamos tirar da dor algum proveito. Vamos tirar do sofrimento o mais puro ensinamento. Vamos entender que há necessidade de assim vivermos. Que o amor de Jesus, de querida mãe,
esteja conosco, em nossos corações, a proteção dos nossos irmãos de luz, que assim seja.